Então, continuando com a aula sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, vou compartilhar falando a classificação de alguns desses quadros clínicos. Vou amplificar um pouquinho. Fiquei muito... Agora aqui, acredito que ficou melhor. Perfeito. Vamos lá. Nós temos aqui os correlacionados ao que a gente chama de déficits. Eu prefiro mais esse termo, déficits intelectuais ou intelectivos. Então, quando vocês virem, tá? DI, em algum lugar DI, é isso, é que tem um déficit intelectivo. Há uma alteração, há um comprometimento em algumas esferas da cognição, tá? Embora a gente saiba que as inteligências múltiplas dizem que nós não somos só lógico-matemáticos e linguísticos, nós temos outras aptidões, outras habilidades, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, algumas crianças, né? Elas não que tenham DI, elas não têm, muitas vezes, um raciocínio lógico-matemático para trabalhar com uma equação de segundo grau, por exemplo. Mas elas têm a habilidade de saber fazer um plantio, né? Como cuidar, ter o compromisso de cuidar daquela plantinha que está sendo ali plantada, de fazer um trabalho artesanal que requer uma série de especificidades e que muitas vezes eu não tenho essas especificidades, né? Envolve uma delicadeza, um certo manuseio, né? Então, a gente percebe que há um comprometimento em várias áreas da cognição, mas não toda ela. Então, hoje a gente tem muito essa ideia que há algumas áreas cognitivas que não são tão fortes ou tão desenvolvidas nestas pessoas com DI, pessoas com, tá? Então, nessas pessoas com DI, mas elas têm N outras habilidades, isso não é impeditivo, ok? Tem um diferencial, sim, mas isso não é impeditivo, não é incapacitante. Eu estou falando esse termo porque vocês vão estudar posteriormente, era um termo que, inclusive, a Organização Mundial de Saúde colocava, que eram pessoas que precisavam ser assistidas porque elas tinham incapacidade para gerir suas vidas, né? Então, hoje a gente sabe que sim, tem algumas pessoas que vão sempre precisar de uma supervisão, mas que todas têm que ser estimuladas e jamais utilizar essas nomenclaturas tão pesadas, tão depreciativas, né? Então, houveram várias mudanças aí. Então, só para vocês entenderem que há, sim, aqui uma alteração em algumas áreas da cognição, mas não nela toda. Então, DI, déficit intelectivo, ou os quadros de atraso global do desenvolvimento. E não tem como não dizer que houve um comprometimento, né? E aquilo acabou tendo uma má formação no desenvolvimento cognitivo, ali na formação cerebral, por exemplo, uma hidrocefalia, alguns quadros ali, que sofrem algumas mutações e que, por conta disso, ocasionam déficits intelectivos. Tudo bem, pessoal? Então, essa primeira ramificação que a gente está vendo aqui, tá? Então, se vocês verem essa sigla DI, déficit intelectivo, tá? Os transtornos de comunicação. Lembra que eu falei que é importante a figura dos fonoaudiólogos nas avaliações? Pois é, ainda mais nos transtornos de comunicação. Transtorno da linguagem, então uma dificuldade muito grande de simbolização. Aqui, os transtornos da fala, uma dificuldade muito grande, né, em articulação verbal, né? Não é que não tenha
deixa eu só explicar. Não é que essa pessoa é uma pessoa que tem o mutismo, ela não fala, não tem como, mesmo que ela quisesse, não é isso. Ela tem dificuldade em articular o que dizer. Então, ela conversa e ela vai dizendo, por exemplo, bom, eu gosto, não gosto. Então, você vê que há uma alteração, ela não flui numa conversa, né? É muito segmentada essa conversa, tá? E não que há qualquer comprometimento na articulação, tá? Depois nós temos o transtorno de fluência, com início na infância. Então, ela fala muito anasalado, ela fala com uma dificuldade, fala muito para dentro, né? Então, você vê que tem uma alteração. Não é que ela faz isso propositadamente, ela é a forma com que ela está tentando se expressar, embora seja uma forma de comunicação muitas vezes inócua, muitas vezes difícil de compreender o que ela quer dizer, tá? E transtorno da comunicação social. Então, eu conseguir falar para que o outro entenda e eu me relacione com esse outro e esse outro comigo. Então, é muito difícil essa pessoa estabelecer este tipo de circuito de relações, tá? Porque ela não consegue se direcionar. Tudo ela não desenvolve, tá? Ela não consegue desenvolver. E muitas vezes aqui associado, ela tem algumas inconstâncias emocionais, pode sim ter uma vinculação, por exemplo, um transtorno de fala com um déficit intelectivo leve. É comum que aconteça. Tá? Não é uma comorbidade, tá? Então, são quadros que a gente vê que é possível que aconteça. Pode sim ter só o transtorno de fala ou transtorno de comunicação social, mas ele pode vir, assim como os demais, associados a um déficit intelectivo, por exemplo, tá? Ou a um TEA. Aí é mais correlacionado ainda, né? Porque o TEA, o transtorno do espectro autista, uma das características primordiais é essa dificuldade da comunicação e da relação interpessoal. Oi. Quando você estiver falando, tipo, do transtorno que você estiver falando na hora, tem como você colocar, tipo, a setinha do mouse em cima, indicando? Tem. É que depois a gente vai ver Obrigada. detalhadamente cada um, tá? Uhum. Tem. Então, assim, aqui. Pro, eu posso fazer uma pergunta? Ó, Não tem muita relação com essa parte do slide que você tá, mas é uma dúvida que me teve agora, eu vou perguntar antes que eu esqueça. Tem diferença ou tem a relação entre os transtornos do desenvolvimento e o transtorno do neurodesenvolvimento? não, Ou são ligados? são ligados. É que são ligados. É a mesma definição. Eu até prefiro neurodesenvolvimento. Então, quando falar do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento é a mesma coisa. Sim, sim. Ah, tá. Tá bom, então, Não obrigada. tem como, porque todos são vinculados ao sistema nervoso central. Uhum. Tá? Entendi, tá bom. E aí, se quiser a parte que me cabe, a que eu mais gosto é o biopsicossocial, porque aí não tem como. Aí a gente envolve o psíquico também, que tem super a ver nessa fase de desenvolvimento. A formação do psiquismo, da personalidade, tá? Então, sim, são sinônimos, mas se vocês quiserem o termo completo, como mais aparece no. É que não é um artigo meu, tá? Então, eu não fiz alteração. Mas se vocês quiserem correto, é transtorno do neurodesenvolvimento infantil. É assim que está no DSM, sim.
E são todos esses que estão aqui, tá? Um muito falado, então a setinha aqui em cima, esse terceiro, que é o TEA, transtorno do espectro autista. O TEA, a partir do DSM-5, ele sofreu uma alteração, né? Na verdade, antes você tinha a denominação de transtornos precoces do neurodesenvolvimento. Esses transtornos precoces encaixavam o autismo, síndrome de Rett e Asperger. Não precisa anotar que depois eu tenho uma aula só para isso, tá? Então, síndrome de Rett e Asperger, transtorno global do desenvolvimento sem especificações e do desenvolvimento precoce, tá? Transtorno do desenvolvimento precoce. Eram 5 quadros clínicos diferentes e todos eles correlacionados mais ou menos com essas características. Dificuldade de contato com o mundo externo, né? Muita dificuldade de comunicação, de simbolização e movimentos repetitivos e estereotipados. Tá? Então, eram essas as grandes características desses quadros. É lógico que a gente tinha, assim, síndrome de Rett acometendo mais meninas, né? Acometendo mais com meninas. E Asperger, você vendo ali um certo autismo com altas habilidades, com maior desenvolvimento, pessoas que tinham esse processo de dificuldade de se comunicar com o outro, tinha até um jeito um pouco excêntrico, mas se fosse para desenvolver um cálculo, né, se fosse para desenvolver algumas tarefas, eram extremamente exímios. Um exemplo, no futebol, Lionel Messi, ok? É um Asperger. Então, assim, o que anteriormente, antes do DSM-5, eram classificados separadamente, tá? A partir do DSM-5, isso foi uma crítica muito grande, e eu concordo, acho, não tem como dizer que um autista é igual a um quadro de Asperger. Só que a partir do DSM-5, todos eles só têm um diagnóstico, esse aqui, TEA. Tudo bem? Então, todos aqueles quadros diferenciais que se caracterizavam por esse ensimesmamento, se caracterizavam por essa dificuldade de comunicação, movimentos repetitivos, estereotipados, né? Então, tudo isso foi englobado como TEA. Não se fala mais, por exemplo, leve, moderado, severo. Você fala nível 1, 2, 3. Tá? 1 seria o equivalente ao leve, 2 ao moderado, 3 ao grave, severo. Tudo bem? Então, só para vocês saberem que mudou. Isso já desde 2012, tá? Depois esse aqui, essa sigla aqui, TDAH. Aí vocês vão diferenciar em duas, tá? A gente tem o TDA, que é o transtorno do déficit de atenção. Existem quadros assim. E essas crianças, elas têm como característica, como sintoma, tá? A impulsividade e a desatenção. Vocês viram que eu não falei em hiperatividade, né? Pois é, porque ela não tem hiperatividade, mas ela tem impulsividade e desatenção. Então, quadro de TDA. O quadro de TDAH é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Aí sim, eles podem
acontecer a hiperatividade com a desatenção ou então os 3 sintomas: impulsividade, desatenção e hiperatividade. Tudo bem? Vamos respirar um pouquinho. Eu só estou fazendo, gente, é só um panorama. Não quero ninguém queimando pestana. Quero que vocês prestem atenção no sentido de, assim, entender que são vários quadros clínicos, vocês não vão diagnosticar, mas vocês vão conhecer, saber que eles estão aí e que acontecem e comprometem e muito o processo de desenvolvimento e de aprendizagem, né? Que é a grande temática da nossa disciplina, né? Os problemas de aprendizagem, no sentido, quais os quadros, né, que estão aí, que podem comprometer o processo de aprendizagem da criança. Estão aqui, estou apresentando alguns, tá? Mas não significa que a criança tem o diagnóstico, ela não tem possibilidade de aprender, ela tem possibilidade de aprender, mas talvez não como queiram o currículo, né? Vocês assistiram ontem a live, né? Muitas vezes o currículo ele serve para alguns alunos, mas não para todos, porque alguns terão dificuldade com algumas das propostas do currículo. Dentre eles, estas crianças, que tenham alguns desses quadros clínicos, tá? Falei brevemente dos sintomas do TDA, TDAH. Agora a gente vai pular para cá. TEA também, tá? A abreviação é TEA do mesmo jeito que esse outro aqui, ó. Tá? Só que aqui, quando vocês verem TEA, não vai falando a todo momento, porque tá na moda, é o do espectro autista. Não sei, porque o TEA também é transtornos específicos da aprendizagem. Ai, o que são os transtornos específicos da aprendizagem? Dislexia, por exemplo. Tá? Então, os transtornos específicos da aprendizagem, eles são quadros específicos para a aprendizagem mesmo. Então, aquela criança tem uma dificuldade nas operações matemáticas, o que seria uma descalculia. Coisa aqui em cima, tá? Ela tem uma dificuldade na escrita, uma desortografia. Aqui, ó. Não, ela até consegue fazer os exercícios, né, das operações básicas, matemáticas. Escreve malemar, mas ainda consegue escrever. Agora, na leitura, de jeito nenhum, tá? Então, aqui a gente vai associar a dislexia, tá? Tudo bem? Claro que há várias especificações dentre elas, mas quando a gente fala dos TEAs no sentido de transtornos específicos da aprendizagem, a gente está falando especificamente dislexia, desortografia e descalculia. Aliás, a gente só usa esse termo nas áreas da educação, tá? Na área da saúde, inclusive do DSM, vocês podem ver, não está escrito dislexia, desortografia, descalculia. Está escrito o quê? Prejuízo na leitura. A gente vai ver, eu vou fazer uma aula específica sobre isso. Vocês vão ver até os sítios, o número do sítio, deixa eu especificar. Vocês vão ver TEA, transtorno específico da aprendizagem, prejuízo da leitura. Eu coloco só para ilustrar, porque na área da educação a gente fala muito, essa criança tem dislexia, ela tem descalculia. Antes, no DSM-4, a gente até usava esses termos, mas a partir do DSM-5 a gente fala prejuízo da leitura, da ortografia ou da matemática. E
podem ser concomitantes, tá? Você pode ter uma criança que tem os três. Pode ter uma que só tenha um específico, outra que tenha, por exemplo, na leitura e na escrita, tá? Então, esses todos são os transtornos específicos da aprendizagem, que a sigla também é TEA. T-E-A. Tranquilinho, pessoal? Gente, dá um retorno. Tranquilo. Tranquilo? Ok. Sim. Quando Sim, tranquilo. vão perguntando, vão falando, peraí, volta. Então, olha, ninguém ficar assustado, é só um panorama. E é lindo, não é gostoso isso? Eu acho lindo. Ok, que bom. E assim será, continuará tranquilo, tá? Lembram que eu falei que a psicomotricidade é uma parte importante? Até falando da figura importante dos fisioterapeutas, dos psicomotricistas? Pois é, nós temos também os quadros de transtornos motores. Eu prefiro a palavra psicomotores, porque para que eu faça isso aqui, tem um comando no meu cérebro para eu ativar. E a aprendizagem só acontece com os elementos psicológicos da aprendizagem, tá? Então, transtornos motores. Vou manter assim, mas quem quiser os transtornos psicomotores, tá? Comando cerebral, comando mental, destinado para áreas do nosso corpo, tá? Então, quando eu estou falando com vocês, vocês podem observar que às vezes eu gosto muito, que eu gosto de aula em pé, geralmente é assim, eu gosto de ficar de pé, daí eu vou para lá, para cá, né? E vou gesticulando bastante. Isso encadeia muito a minha fala. Eu gosto disso, né? Eu me identifico muito assim. Só que quando eu estou falando um conteúdo aqui para vocês, para ilustrar, por exemplo, os transtornos motores, para dizer da ação psicomotora, eu estou falando de um conteúdo específico e, ao mesmo tempo, encadeando uma parte do meu cérebro, dando esse comando para eu fazer isso aqui, ó, com a minha mão, etc., para que facilite a minha comunicação com vocês. Olha que interessante. Então, quando uma criança ela tem um transtorno nessa área psicomotora, que no nosso cérebro ela é localizada mais ou menos, tá? É que tem que ver pelo mapa cerebral. Hoje eu não vou mostrar para vocês. Mas quem quiser, mais ou menos nesta região aqui, onde eu estou com a minha mão, mais para o interno, não nessa parte superficial do nosso cérebro, ali existem uma maior concentração, né, de ramificações que respondem à nossa psicomotricidade. Tudo bem? Então, assim, é uma área mais específica. Assim como a nossa visão, a área do nosso cérebro, né, responsável, né, pela detectação das imagens que a gente vê, ela está localizada aqui, pertinho dos meus olhos. Aqui, mais ou menos. Pessoal? A parte nossa responsável pela visão, ela é aqui atrás, na nuca. Tanto que quando a gente dá aquela pancadinha, né, dá até de estrelas, né, parece é aqui que a gente faz a projeção dessas imagens. Essa parte do nosso cérebro é que é responsável por atuar mais especificamente com a nossa visão, tá? Tem maior concentração de sinapses responsáveis por isso. Olha que interessante. Não é à toa que a gente dá essa pancadinha, ninguém precisa fazer, é só incomoda, né? Claro, toda parte, mas aqui parece muito sensível, a sensação de dar um clarão. Porque realmente aqui está sendo estimulado toda a leitura, a análise visual que a gente tem. Interessante, né? Pois é, então nesta parte, falando da parte psicomotora, quando há um transtorno psicomotor, a gente vê mais ou menos
algo deficitário na coordenação, tá? Então, a gente costuma brincar, né, em alguns momentos, que, por exemplo, vocês conseguem ficar com uma mão assim e a outra assim? Ó, assim é fácil. É fácil, não é? E é difícil se você fizer ela assim e assim. Ó, embanana tudo. Tem que treinar, não tem jeito. É engraçado. Pois é, porque a gente tem todo o nosso cérebro ali quebrando a sua rotina, né? Sua organização. Poxa, sempre é tão. Mesmo que diferencie, uma mão está levantando, a outra está descendo, mas é nessa mesma proporção. Agora, uma assim, a outra assim, nossa, que esquisito. Então, essas dificuldades. Só que isso fazendo assim. Quando a gente está caminhando, dificilmente alguém estica mais uma perna e leva para a lateral a outra, não é mesmo? E a gente não precisa ficar todo momento se concentrando, a gente já deambula, nós já caminhamos. É um pé depois outro, ok? Nessa movimentação. Tudo bem? Uma criança que tem um transtorno de desenvolvimento da coordenação, ela vai muitas vezes tropeçar, porque ela dá uma espaçada menor com uma perna, outra com outra. Ela anda de um jeito estranho e ela não tem nenhum comprometimento físico, ok? É de coordenação motor. Tá? A gente observa muito isso. E tem algumas crianças que depois de uma fase já específica para ela estar deambulando, né? Estou falando de uma criança de 6 meses, estou falando de uma de 4, né? O que acontece que ela não consegue se firmar? Tem algo muito estranho, precisa ser verificado. Vira e mexe, uma criança de 6 meses, que ela fica jogadinha, né? Segura, né? A criança segura. Você precisa ficar segurando. Porque se você deixar, ela vai ficando caída, sem nenhuma firmeza. 6 meses, tem algo errado. Não sei se vocês já viram em creche, às vezes. É diferente. Não estamos dizendo para deixar essa criança, né, de 6 meses. Mas ela é molinha demais, ela pende muito a cabecinha, porque essa parte de pescoço, ela já vai criando uma firmeza a partir dos seus 3 meses, uma maior propriedade, entendeu? Ela já consegue, tanto que ela gira isso aqui. Muito bem, obrigada. Não ficar caidinha. Tem algo que não está ok, precisa ser investigado. Muitas vezes não é nem o transtorno do desenvolvimento da coordenação, tá? E nem do movimento. Mas ela tem algo que, na formação que não está legal. Não está legal. Bom, mas dos transtornos demais motores, a gente tem o do movimento estereotipado. Do movimento estereotipado, vocês já viram algumas crianças caminhando de um jeito muito esquisito? Que bate pezinho? Anda tipo pulando. E anda tipo pulando.